Graça e paz, meus irmãos, que alegria, mais um momento de devocional, momento de mergulharmos na palavra do Senhor. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, o versículo 26. Vamos ao texto? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Amados irmãos, que coisa linda. O Senhor aqui está falando sobre o reino. E é interessante que o reino de Deus, ele é totalmente oposto às nossas ideias. O reino de Deus é totalmente diferente, oposto ao reino a qual estamos vivendo, ao reino deste mundo, onde sim os homens se articulam politicamente para manter o poder, manter o domínio, mas no reino do Senhor a perspectiva é diferente. Eu ouso dizer que os parâmetros são diferentes. É um reino a qual quem quiser ganhar tem que estar disposto a perder. Totalmente diferente, totalmente na contramão, na lógica deste mundo a qual estamos instaurados. Tanto é que o Senhor aqui está fazendo um contraste, que fica mais claro no versículo 25. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E agora o versículo 26. Não será assim entre vocês. Jesus não está negligenciando os problemas a qual eles passavam naquele momento. Nós sabemos que o povo de Deus estava agora sendo subjugado pelos romanos. Por isso que ele fala: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus apresenta um reino no qual é conduzido, dominado pela força, pelo poder, porém ele já deixa claro: não será assim entre vocês. Então a característica do reino de Deus não é o poder. A característica do reino de Deus não é a força, não é o domínio sobre o outro. Muito pelo contrário. A característica daquele que faz parte do reino de Deus é ser servo, é esvaziar-se, como Paulo fala de Jesus, aquele que se esvaziou de si mesmo. Isso que Jesus está falando sobre o tempo a qual eles viviam subjugados pelo Império Romano não mudou. Nós sabemos a lógica deste mundo, é a lógica do poder, do governo. É aquela famosa frase que os vulneráveis, os pequenos, precisam se dobrar aos grandes. E aqui Jesus está apresentando uma outra visão, um estilo de vida no qual nós nos colocamos a serviço do outro. Jesus redefine completamente o conceito de grandeza. Porque no mundo, grande é quem manda, grande é quem aparece, grande é quem controla. Aliás, neste mundo, o grande é aquele que é servido. No reino de Deus, a proposta de Deus para mim, para a sua vida, que quer viver esse reino, testemunhar esse reino, a proposta é: no reino, grande é quem serve, grande é quem sustenta, o grande é quem cuida, grande é quem se doa. Então, qual a lição central desta palavra? A autoridade no reino não nasce da posição, mas nasce do serviço. Não é o trono a qual você está sentado que define quem você é. Davi não deixou de ser pastor. Quando Davi se senta no trono, ele é um pastor reinando, diferente de Saul, que corria atrás do trono, que a sua identidade estava pautada no trono a qual ele se senta. Conosco não pode ser assim. Meus irmãos, é chato viver uma vida de competição. É chato viver uma vida a qual sempre queremos ser notados, vistos. Não, nós não fazemos para ser.
nós fazemos porque já somos. Então não é sobre dar, é sobre transbordar. Jesus não está dizendo que liderança é errada. É muito importante deixar isso aqui frisado. Mas ele deixa claro que toda liderança cristã só é legítima se for marcada pelo serviço. Ainda mais nos tempos de hoje, de várias nomenclaturas. Pastores, apóstolos, semideuses, tudo bem. Cada denominação com as suas visões e títulos. Mas se todos esses títulos de pastor, apóstolo, semideus, semidivindade não for resumido em serviço, isso não é evangelho. Quando o poder deixa de servir, o que ele se torna? Opressão. As pessoas tornam a servir o poder. E o poder é para servir, é para revelar alguém. Então Jesus estava querendo dizer, olha, no meio de vocês, não é para ser assim. Vocês estão vendo. Jesus não está negligenciando o problema. Ele está dizendo, ó, vocês estão vendo, vocês sentem aí dia após dia essa opressão romana. Mas no meio de vocês não pode ser assim. Para muitos parece uma utopia, mas Jesus está dizendo, é possível. Mesmo dentro de uma igreja, quando o poder deixa de servir, ele se torna opressão. Agora, eu trouxe aqui para nos nortear algumas reflexões acerca desta palavra para nos levar a uma prática verdadeira. E algumas perguntas. A primeira pergunta é, como eu exerço influência? Ainda mais nos tempos de hoje, dos influencers, né? E paralelo com essa reflexão dos influencers, eu preciso dizer que nem sempre fama é relevância. Antigamente, né, a fama, o reconhecimento era algo bom, mas hoje não. Hoje nem sempre o famoso ele faz um trabalho de relevância. E se tratando até mesmo de arte, de serviço ao outro, nem sempre, meus irmãos, caráter, bondade está ligada a reconhecimento. Há muitas pessoas que são famosas, porém elas não prestam um serviço útil à sociedade. Então, como eu exerço a minha influência? E aí fica a pergunta, porque essa resposta virá da intenção do seu coração. Por quê? Se eu faço algo para me afirmar ou para me edificar? Fica aí a pergunta. Como eu exerço a minha influência? Eu, na minha vida pastoral, eu estou fazendo para me afirmar ou para edificar? Cuidado! Talvez nós estamos fazendo coisas simplesmente para buscar afirmação. E nós não precisamos buscar a afirmação de ninguém, porque a nossa vida já está firmada em Cristo Jesus. Eu não caminho apenas naquilo que me edifica, eu caminho naquilo que foi afirmado de Deus sobre a minha vida. Lembra de Mateus capítulo 3? Este é o meu filho amado. Então Jesus não caminhava em cima de especulações alheias. Ele caminhava em cima de uma afirmação de Deus sobre a vida dele. Este é o meu filho amado. Tanto que em Mateus capítulo 4, Satanás faz um questionamento. Se tu és, mas pouco importa a especulação quando eu tenho por certeza a afirmação do que Deus falou sobre a minha vida. Então será que nós estamos servindo ou será que nós estamos buscando nos afirmar, nos reafirmar? E quem busca afirmação, quem busca se reafirmar a todo momento, não sabe para onde está indo. Então, segundo ponto, eu busco reconhecimento ou eu procuro ser útil? Neste mundo, a lógica é essa, busque ser reconhecido. É igual quando você participa de uma dinâmica para entrar numa empresa. Fale, né? Se mostre, se venda. Não, você tem que pensar fora da caixa, você tem que mostrar. Porque a vida é um pódio, então você tem que correr, você tem que competir. No reino de Deus, não. No reino de Deus, você não é pelo reconhecimento. Aliás, você continua sendo, mesmo quando não te reconhece. Então a questão aqui não é o reconhecimento, a questão aqui é a utilidade. Para si, não para o outro. E aí fica a nossa pergunta como reino de Deus. Estamos buscando reconhecimento ou estamos procurando ser úteis? E utilidade nem sempre será reconhecida. Utilidade é diante da multidão ou na ausência da multidão.
E por último, sirvo apenas quando sou visto ou também quando ninguém percebe? Meu irmão, quem serve, serve. Quem serve, serve. Quem serve, serve em posse de um microfone, como serve também segurando uma vassoura, lavando um banheiro, visitando um doente. É sobre serviço, é sobre ser útil. Tem coisas que não dão likes, não adianta. Se você postar, não vai dar like, mas não é sobre reconhecimento. É sobre ser útil no reino de Deus. Então o Senhor aqui apresenta um contraste. Ele está dizendo, olha, no meio de vocês não é para ser assim. No nosso meio não é para ser assim. Na prática, para 2026, viver Mateus capítulo 20, versículo 26 significa, no trabalho, liderar sem humilhar, ensinar sem competir, ouvir antes de impor. Na igreja, não usar dons como palco, mas como ferramenta de cuidado. E na família, amar sem barganha, servir sem contabilizar retorno. Tem irmãos que só serve olhando o que Deus vai dar de volta. Torno a dizer, não é fazer para receber. Nós estamos fazendo porque já recebemos. Aleluia, recebe aí, meu irmão. E por último, na vida, como incorporar Mateus capítulo 20, versículo 26? Na vida espiritual, entender que maturidade não é falar bonito, mas amar bem. Existem atos de amor que não carregam palavras, porque são totalmente feitos de atitude. Servir aqui não é se diminuir. Isso é muito importante. É se alinhar com o coração de Cristo. Um coração que foi paciente, foi bondoso. Um coração que se reclinou para lavar os pés. Ele, sendo o Senhor dos Senhores, sendo Deus, o Verbo encarnado, se inclinou para ter contato com a minha sujeira. E como diz uma música muito bonita, ele se fez filho do homem para que eu fosse filho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, do 2 ao 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Eita, aqui Pedro traz a verdadeira pedagogia. Não a pedagogia de palavras, mas a pedagogia do exemplo. Do exemplo. Faça. As palavras se esvaem. Agora o comportamento, o exemplo, isso daí não tem como ser contestado. No reino, o exemplo vale mais do que a autoridade formal. E aliás, uma autoridade que não é exercida através do exemplo, não é autoridade, é autoritarismo. É o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quem desce voluntariamente no serviço, Deus levanta no tempo certo. E sabe por que Deus levanta no tempo certo? Porque no momento que você está descendo, você está sendo preparado, você está sendo forjado, está criando resistência, está criando maturidade. Aí sim você vai estar pronto para subir o degrau. Agora, sem resistência, é igual você chegar no primeiro degrau e querer colocar o pé no sexto. Você não vai conseguir, você não tem musculatura para isso, você não tem fibra para isso, você não tem força para isso. Então desce, se recline. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dons não são troféus. Dons não são passaportes para você conseguir aquilo que no mundo secular você não conseguiu. Dom não é passaporte para você conseguir aquilo que a empresa não te deu, aquilo que a faculdade não te deu, o seu ciclo social não te deu. Dons são instrumentos do quê? De serviço. Não é para você, é para o outro, irmão. Então, Mateus capítulo 20, versículo 26 nos chama a viver uma contracultura. É um contraste desse mundo. Para muitos parece utopia, mas não é. Isso se resulta em menos ego, menos status, mais toalha na cintura e mãos disponíveis. A pergunta final não é qual cargo eu tenho, mas a quem minha vida tem servido.
Vamos orar? Amado Deus, graças te damos por mais um dia. Bendizemos o Senhor na tua grandeza e misericórdia. Obrigado, Senhor, por distribuir sobre o teu povo, sobre a tua igreja, dons que podem auxiliar, que podem ajudar. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes que olhamos o teu povo, a tua igreja, e queremos fazer deste povo, queremos fazer desta igreja o nosso plano de carreira. Ah, Senhor, nos cura, porque há em nós frustrações, há em nós medos, incapacidade. Nos ajude, Senhor, a descer, porque quanto mais descemos, mais o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos dando resistência, vai nos ajudando. Ah, Senhor, nós te pedimos perdão por todo o dom que nós achamos que somos detentor, aquilo que pegamos e queremos usar para o nosso bel prazer. Tira de nós esse desejo, esse afã da vaidade, esse desejo, ó Pai, de possuir uma glória que jamais será tua. Nos ensina, Senhor, a colocar a toalha na cintura e lavar o pé, ter contato com o que há de mais pequeno no homem, assim como também há em nós. É o que nós te pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.